António Venâncio disse uma coisa muito interessante sobre a malha rodoviária do país. Ele disse, cito, que um dos erros da reconstrução do tecido da malha rodoviária do país foi que na maior parte das estradas, se não todas, usamos praticamente o mesmo eixo, a mesma curvatura. Quase colocámos tapete asfáltico por cima das estradas do tempo colonial. E que eram só 2 lugares. Que eram carros de com menor eixo, menor cilindrada, menor peso, menor velocidade. Os carros de 60, as estradas de Angola são da década de 50, 60. Só agora que eu não falei, só estou a perceber. Você não pode reconstruir uma estrada que foi feita em 60. Aquilo era para os carros de 60. Por isso é que eu não entendo qual é a loucura do homem que está a andar com Tesla aqui, né, nas ruas de Luanda. Mas pronto, não faz sentido. Hoje, quando tu estás a vir pela Nacional 100, pelo menos no troço Luanda, Cabo Ledo, Cabo Ledo, aqui no Kwanza Norte, Kwanza Sul, antes do Sumbe, né? Luanda, Cabo Ledo, tá bom, Sumbe, Benguela, vamos só usar essas aqui. Nessa estrada, de noite, aliás, nem precisa chegar lá é longe. Porto também, eu quero citar. Nem vamos chegar lá é longe. A subir mesmo os Ramires. Subir para os Ramires. Assim, 2 caminhões a cruzarem aqui. Você tem a tua vida em risco. Quer dizer, nós não podemos continuar a usar a mesma curvatura dos carros de 1960. Os mesmos eixos dos carros de 1960. Nós tínhamos que desfazer aquelas estradas coloniais. Por isso é que as estradas hoje não duram. Porque as bases são do tempo colonial. Os eixos. E estás a ver o asfalto. O caminhão, os carros são tão largos que chega uma altura que ele começa a pôr uma roda já na berma. E vai desgastando o asfalto a partir de fora. É tanto erro de engenharia, tanta coisa que eu não consigo entender como é que com tantos experts, supostamente tanta gente capacitada no governo, a gente continua a cometer esse tipo de erros. Agora percebi porque que o André Ventura acha que as estradas foram feitas para nós. Esta brincadeira! As estradas eles deixaram, vocês não aproveitaram. Devíamos ter acabado com isso se a gente fizesse as nossas estradas. Ele não ia falar nada agora. Pelo menos, E caraca! Só uma parte. O engenheiro António Venâncio, portanto, ele é do MPLA. Assim mesmo custa bem o MPLA, tipo, ou só ouvir, só opinião. Só, tipo, é só ouvir, tipo, ainda, tipo, deixa ainda ver, se calhar tem razão. Se calhar não é nosso, mas tem razão. Tipo, não, é deles. Não, mas não é porque ele quer concorrer, porque não está satisfeito, né? Então, se calhar também, se não disseste bom dia, esse é maluco, cuidado, curvaste para a esquerda, ficam com a tua casa. Pronto. Eu converso muito com o engenheiro António Venâncio. E ainda vamos esquecer essa questão das estradas, que é nacional e se calhar é muito grande para materializar. Vou-te falar sobre Luanda. Hoje, o engenheiro António Venâncio tem um plano de drenagem das águas de Luanda através do rio Luanda. Um plano já estruturado, técnico, muito bem desenhado, está ali. Para drenar as águas de Luanda, para Luanda não encher mais com chuva. É deles, é o colega deles do partido, engenheiro, que tem esse plano. E quer apresentar para materializar. Nem lhe ouvem sequer. Mas por quê? Porque eles preferem vir nas redes sociais e mostrar uma imagem de 1949 para dizer que Catumbela em 1949 já enchia. Come on, meu. Quer dizer, estão tão satisfeitos por recuarem de 75 para 49. Falam isso com orgulho. Essas enchentes não é de hoje. Em 1949 Catumbela já enchia. A sério? Querem mesmo recuar até 1949? É a mesma coisa para Luanda. Eu acho que eles se sentem confortáveis. Saber que na década 50, 40, 50 já havia cheias em Luanda. Então, vamos deixar como está. Isso não é algo novo. Já encontramos e fica como está. Por isso, nem os deles eles ouvem. Porque se eu for governo, por algum milagre eu chegar, né? E não é milagre que Jesus Cristo precisa ressuscitar, como há 2000 anos, segundo o presidente João Lourenço. Não, estou a dizer um milagre político tão simples como uma reestruturação da Constituição da República que permita candidaturas independentes aos cargos para autarquias primeiro e depois aos cargos macros até presidente da República. Se eu chego a presidente da República hoje, eu ia absorver quadros de todas as forças políticas. Sabes porquê? Porque eu converso com todos e eu conheço o pensamento de cada um. Iria ajustá-los, em vez de pegar da Casa Militar, do Presidente da República para ir para o Cefojor, estás a ver? Só para acomodar as pessoas. Eu ia pegar mesmo do Cefojor para o Cefojor. Vitor Hugo Mendes no Cefojor. António Venâncio nas obras públicas. Já tens identificado. Não, esse é só um exemplo que está a surgir agora. Sim, mas tens noção de que... Estás a ver? Eu ia pegar as pessoas independentemente da cor partidária e colocá-los onde dão resultado. Mas como agora é o partido acima do país, nem o colega do partido serve para dar uma opinião para mudar a realidade que se tem, infelizmente. E isso, tu não achas que isso é bastante prejudicial para o próprio partido? Ou seja, só uma parte, estavas a falar sobre estradas assim, carros assim. Há uns anos, eu estava no Alvalade e tinha um cota que comprou um Ferrari, maluco, mas de um Ferrari, um mambo mesmo, blinho. Mas anda em 3 estradas. Não, mas não punha dentro da garagem. Cubico no Alvalade. Não punha dentro da garagem, porque a garagem era assim e o carro era assim. Mas o que eu queria te perguntar direitos que pensam com cotovelo. Não, tu não achas que é prejudicial, por exemplo,
nós não apostamos na educação. Exato. Ponto. E isto quer dizer que nós não apostamos na educação para todos. Exato. Isto quer dizer que o meu filho e o teu até podem estudar nos Estados Unidos, em Portugal, vai que eu parta. Exato. Mas quando eles voltarem, as pessoas que vão trabalhar para eles Sim, estudaram aqui. aqui e não estudaram. Muitos compraram para estudar. Salvo-se como a Isabel, trazeres um caminhão de indianos e tal para te fazer. Mas ainda assim, na outra estrutura, vais acabar tendo sempre o pessoal daqui. Tem sempre. Porque assim, a Isabel trouxe, mas a Unitel, se fosse preciso lá embaixo, o serviço não era. Porque somos todos, somos nós. Não tem como. A minha questão é, e nesse processo, tu estás a pôr o teu filho na energia, nas águas, em pontos-chaves. Primeiro, esse cara não faz nada. Porque se é teu filho, ele já sabe. Ele já sabia o trabalho dele é ser teu filho. Ele já sabia, vou voltar, vou ver ele bolsa, você bolsa. Sim. O que eu vou fazer, eu não sei. Até posso acabar um cursito. Às vezes estudam na Inglaterra, não sabem falar inglês. Mas não é sobre isso. Vou acabar um cursito, vou mandar. A minha questão é, porque no processo de tu não educares toda a gente, e isso é genuíno. Porque eu vejo hoje como é que é o MPLA. Tu também tens bué de burros no MPLA. Sem dúvida. Então a minha questão é... Podemos listá-los ou... Não precisa. Ok, está bem. Não, vamos ficar aqui... isto para dizer o quê? Se tu tomas essa ação tem como consequência que os teus, dentro da tua estrutura, Exato. há pessoas que vão estar aí a defender na televisão e não sabem qual é a ideologia, por Exato. exemplo. A mim parece-me que é autossabotagem há Repitas muito essa tempo. parte? De não saberes a ideologia, mas vais para a televisão. Dredd, o que é que tu queres que eu faça? Tá bom, continua. O que é que tu queres que eu faça? Não, se calhar em casa não iam pegar essa punch. Estás a ver? Tipo, é genuíno. Porque eu também conheço muito boa gente no MPLA e que também tenta, da sua forma, fazer coisas. E todos os dias está frustrado. Não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Mesmo uma dia que está... Eu às vezes chego à conclusão que até o presidente João Lourenço, com todos os poderes possíveis, ele às vezes deve dizer, porra, esse aqui é muito burro. É mesmo Não, acho que não. Não, sabes porquê? Não vou dizer porquê. Porque nem tudo lhe corre bem. Sim, nem tudo corre bem. É verdade. E muitas coisas não lhe correm bem por causa dos burros que nós somos. Yeah. Não tem como. Nós somos todos burros. Yeah. Percebes? Só que alguns com cargos de Por responsabilidade isso é que eu te coletiva. estou a dizer. Daí a minha pergunta. Não é autossabotagem tu não educas as pessoas, porque no processo de não educar as pessoas, as tuas pessoas também estão a ficar burras. Yeah. É assim, Salmos 1, verso 1 em diante diz, Quando vocês bem-aventurado... começam com a igreja mesmo já para matar. Não, mas é sério. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, está-te a dizer que quem te ladeia... Aliás, o velho princípio que diz-me com quem andas, eu direi quem tu és. Ok. Se tens bué de burros ao teu lado, você é outro burro. Ok. Não Se estou a tens dizer... problemas que tem pessoas mais inteligentes que tu na sala, então... Exatamente. Ok. Yeah, eu não estou a chamar ninguém de burro, mas se tens bué de burros ao teu lado, tu também o és. Obviamente. Não podes ser o único esperto dentre os burros. Ok. Agora, a questão aqui é, se somos todos burros, a.k.a. Pai Grande Poeta, o que é que nós estamos a fazer para deixar de sermos burros? Ok, boa. Ou melhor, vou recuar até um pouquinho mais. Queremos deixar de ser burros? Essa aqui é a pergunta. Porque só depois é que vamos saber o que é que Como estamos a fazer. Como é que fazemos para deixar de ser? Mas eu respondo. Falaste da educação. A educação é uma arma. A educação liberta. A educação liberta. E quando eu falo da educação, atenção que eu sou pedagogo de formação, eu fiz os Ciências de Educação, fiz o SED. Quando eu falo da educação, estou a dizer, não é só a educação convencional, não é só o que se aprende na academia. Sim. Eu aprendi muita coisa fora, talvez aprendi mais fora da academia do que dentro dela. Então, quando se tem mentes abertas na sociedade, e que como diz Tolstói e Valete canta numa das músicas, né? Que a luz é quase que transmissível, né? Quando tu estás cheio de luz, tu iluminas os que estão ao teu redor. Por isso é que pessoas como o Francisco Teixeira, Tanais Neutro, Luate Beirão, MCK, essa gente toda incomoda o regime. Não é por ser só um, é porque esse um propaga-se. A probabilidade da luz propagar-se aliás, onde a luz, a treva já não habita. Basta que tu ligues o interruptor, a lâmpada acender, já não há escuridão. Escuridão é só a ausência da luz. Onde se faz presente luz, não há trevas, não há possibilidade de existir trevas. Haja luz e as trevas desaparecem. Foi assim no princípio, vai ser assim sempre. Eles sabem que se as pessoas começarem a brilhar, as trevas desaparecem. Estás a ver? Não sei se estás a acompanhar o meu pensamento. Estamos todos nas trevas, né? Somos todos burros. Eu estou a tentar perceber como é que isso é sustentável a médio e longo prazo. Não, estou a lhe dizer, nós somos todos burros. Sim. Então, quem não tem conhecimento, dizem a filosofia que está nas trevas, está na escuridão. É um estado de escuridão. Então começa a surgir luz. Quando começa a surgir luz, a escuridão desaparece. E se a escuridão desaparece, quem é que vai desaparecer? Quem perde? Estás a ver? O rei das trevas. Então, é mais prático manter o reino das trevas, estás a ver? Porque está confortável aí, do que começar a iluminar. Porque se você começa a iluminar, você começa a perder o reino.
Eu quero que me acompanhes, porque isso é uma forma... É uma boa metáfora. Mas agora, deixa eu te dizer diretamente. Se você educa um povo e o tornas capaz, o poder político se esvazia. Ok. É aí onde é o que eu estou a dizer. Porque você não pode ter um povo capaz, um povo letrado, um povo que sabe fazer e ao mesmo tempo um político a enganar esse mesmo povo. Não existe. Essa fórmula não existe. Quando o povo é capaz, o político está esvaziado. E o político não quer se sentir esvaziado. Então está a usar o processo contrário. Esforçar, está a ver, tipo, manter o povo burro. E começar a inventar fórmulas para a coisa continuar a andar. Estás a ver um carro que furou o pneu, está a andar com as jantes, saltou o calço, está a travar com não sei quê. Tudo a andar mal, mas ela a forçar mesmo. Mas sabe qual é a solução? A solução é essa, mas se aplicar essa solução, eu perco. Então ele prefere continuar a insistir na não solução, mas que mantenha ainda o status quo. Mas isso, é por isso que eu digo sempre, e eu repito em todos os espaços onde eu passo. Essa fórmula que eles estão a aplicar não dura para sempre. Esgota-se. Aliás, os sinais são mais do que evidentes. Chega uma altura em que o carro já não anda mesmo. Vai parar mesmo ali, ponto final. E esse carro que para ali, que você esforçou tanto, já não se reconstrui. A solução é comprar outro carro. Então, essa forma forçada com que o MPLA está a conduzir o país... Vão estragar o partido. Eles estão a estragar-se de tal forma de que se um dia, quando o MPLA for à oposição, porque vai... Eu não sei se o MPLA vai conseguir se manter. Porque eles não estão a... Era bom trocar um pneu, dar uma pintura e tal, ir perdendo o poder, a hegemonia, mas manter a coisa funcional. E digna, né? Porque amanhã eu tenho muita dúvida de ver o MPLA a manter-se como partido político por mais 50 anos depois de abandonar o poder. Tenho muita dúvida, porque se não sabem a ideologia, e não estamos a falar de pessoa da base, estamos a falar quem dá cara pelo partido. Peraí, porque eu não sei onde é que estudaram. Se estudaram aqui é pessoa de base, porque nós aqui somos de base. Não vale a pena vir com a conversa, nós aqui, nosso nome é de base. Não são da base, digo, da estrutura de partido. Não são da base, são da zona intermédia, né? Aliás, concorreram para cargos de direção. Quem concorre para secretário da JMPLA, para o secretário-geral da JMPLA, é o primeiro secretário da JMPLA, nacional da JMPLA, é porque tem algum andamento. Mas quando você lhe pergunta a ideologia, não sabe. Estás a ver? Esse é o futuro presidente da República. Mais velhos também não sabem. Não, o próprio hino do partido não sabem cantar. Por quê? Porque para ser do partido hoje o que interessa são as benesses, não é conhecer a ideologia do partido na estrutura. O que manteve eu aqui dou a minha venha, a UNITA. Eu tenho muito respeito pela UNITA por conta dos homens que Savimbi formou. Os homens... Já agora. Só para terminar, por causa dos cortes. E eu gosto mesmo de cortar. Não, depois dos cortes, hoje em dia a internet está com uma febre dos cortes. Ele gosta de Savimbi, é só mesmo ali. Eu estava a dizer que Savimbi formou homens que, apesar de terem, imagina, movimento de libertação, aquele processo todo do Alvor e tal, traição e tal, viram-se as costas, conflito interno, 16 anos de conflito interno, uma paz intermédia aí, 92 a 94, tentou-se, processo eleitoral, ele sai com a sensação de que foi batutado no processo eleitoral, e quando eu digo ele, quer dizer que toda a estrutura da UNITA sentiu-se traída em 75, depois do Alvor, sentiu-se traída em 92, e carrega esse sentimento de traição. Voltam para as matas e tal, no teatro militar estão fragilizados, perdem um líder em combate, voltam para um terreno que é controlado pelo seu arquirrival, o seu arquinimigo. E vêm reduzidos aí a 20, 30% da sua força que nós conhecíamos anteriormente. Mas veja como essas figuras conseguiram segurar com todas as divergências possíveis e imaginárias. Os que desertaram ainda antes de 2002, que vieram para cá e falavam mal dos seus líderes e tal, os vieram para as Forças Armadas, continuam a falar mal dos seus líderes. Estás a ver? Com toda essa fragilidade, uns vieram, abriram outros partidos políticos, atacam a casa de origem e tal. Com tudo isso, veja ainda a força com que a UNITA se mantém, mesmo sem ser governo. São poucos os movimentos na história do continente africano. São poucos os movimentos de libertação que, não tendo sido governo nos seus países, se mantêm firmes como a UNITA está hoje, como possível alternância ao partido no poder. São poucos. A maior parte deles extinguiram-se. E no mesmo sentido... A UNITA não está confortável. E no mesmo sentido, os que foram os partidos independentistas que depois saíram do poder... Morreram. Extinguiram-se também praticamente. Estás a ver? Por isso é que a Frelimo e o MPLA não querem de modo algum deixar de ser poder, porque eles não passaram, e eu fiz esse paralelismo para dizer que Jonas Malheiro Savimbi passou uma ideia aos seus militantes
que eles, e eu conheço os militantes, eu partilho muitos momentos com eles, que eles sabem que não podem morrer sem materializar essa ideia. Aquele projeto de Mongai, como eles chamam, eles querem, muitos deles com sinceridade. Também tem os aventureiros, é verdade, e tem também os sanguessugas, como todos os sítios. Mas tem aqueles conservadores e tal, que têm mesmo o princípio de Mongai bem assente e que não querem sair do cenário político, não querem terminar a sua vida física sem materializar a ideia de Angola, de Jonas Malheiro Savimbi. E por isso mantêm-se firmes. Já no MPLA, muitos dos que estão lá hoje não sabem sequer qual é a ideia. Aliás, o MPLA tem uma ideia de Angola? Não, eu também não sei, eu não estou lá, mas se calhar tu, como vieste de lá, deves ter alguma ideia. Não sabem sequer qual é a ideia de Angola que se tem, estás a ver? Se você não tem uma ideia de Angola, o que é que você vai passar para as futuras gerações? Você se não tem sequer um plano de governação, é que cada governador vem com o seu projeto. Um diz que Luanda vai crescer para esse lado, depois o outro vem construir para aquele lado, depois quando chega ao meio, por isso é que as centralidades têm sempre um bloco que nunca acaba, mas começam outra. Tem sempre umas casas inacabadas, estão a começar outra. Tem sempre um terreno que era para aumentar casas, estão a começar outra. Se para a própria governação já é assim, imagina para a ideia, a ideologia política. Não tendo uma ideologia política, não tens nada para transmitir. Então é por isso que eu disse, e repito aqui, se o MPLA continuar a insistir, a forçar o veículo que já não está a andar, ou melhor, até eu sinto que está a andar mais para trás, eles também sentem, por isso é que vão buscar imagens de 1949, acho que o foco é chegar até lá. Se está a forçar um veículo que está a andar para trás, quando esse veículo parar, vai ser de vez. E enquanto ainda é cedo, e é como eu termino a maior parte dos meus textos, quem avisa ainda é amigo. Eu não sei se vão chamar de um pacto de transição, um pacto de nação, um pacto de seja qual nome quiserem dar a isso. Mas era a altura, e aqui é um conselho de uma pessoa amiga, é a altura de pegar os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos políticos, as igrejas, e tudo isso, e conversarmos. Aliás, o Papa disse... É conversar. Ok, mas nós não vamos fazer isso porque nós estamos no poder. A questão aqui é... o aviso é mesmo esse. Vocês estão no poder, estão confortáveis. Não vocês entendem, desculpa. Porra, de repente eles estão no poder. Eles estão os cortes. Na cara. Come on, man. Estava só aqui entusiasmado no que eles estão no poder, estão confortáveis. Mas não vão estar sempre. Então é preciso... E a parte de conversar é mesmo para eles garantirem o day after. Depois do poder. Como é que eles vão estar? O que é que eles vão ser depois do poder? Onde é que vão estar depois do poder? E isso aqui faz-se de uma forma muito simples. É criar um Estado. Se você tem um Estado, o Estado é funcional independentemente de quem for poder. E Angola não é um Estado, é um partido-Estado. Quer dizer que quando o partido se desfizer, Angola se desfaz. Agora, quem vai reconstruir pode não querer reconstruir contigo. Como vai te chamar como culpado de tudo isso, vai te pôr à margem. Mas se você cria um Estado, se nessa altura as instituições que fazem um Estado já fossem fortes. E quando me perguntaram sobre a nomeação no Cefojor, disse, pá, nós que estudamos um pouquinho disso, a gente sabe que a comunicação social é o quarto poder, né? E eles controlavam os 4 poderes. Agora sentiram que estão a perder a comunicação social pública para a comunicação alternativa, porque era privada como a digital e tal, os portais. Eles estão a perder para isso. Hoje a maior parte das pessoas prefere ver Equilíbrio, por exemplo, do que Revista Zim. Passa no mesmo horário, aos domingos, estás a ver? Então, as pessoas, eles perceberam que estão a perder isso. E provavelmente seja isso, é uma leitura minha. Norberto é estratega, isso não tenho a menor dúvida. Ele vai preparar a próxima geração para controlar o quarto poder. Seja como já controlam o legislativo, o executivo e o judicial, agora vão controlar nos próximos pós-2027, porque isso, formar jornalistas não leva muito tempo. Aliás, não chamo isso de formar, eu falo de formar. De formar jornalistas não leva muito tempo. Formar até custa mais. Até depois de 2027 tem um leque de jornalistas deformados a controlarem tudo e um pouquinho mais. E depois, o que é que vai ser? O contrapeso vai ser tão grande. Hoje só existe Jael de Freitas, Tanais Neto, Francisco Teixeira, porque existe a mídia digital. Se não existisse, iam nos ouvir aonde? Estás a ver? Eles nos ouvem no Facebook, nos ouvem nos grupos do WhatsApp, nos ouvem no YouTube e tal. É aí onde eles nos ouvem. E se depois começa a aparecer também uma porrada de podcasts de pessoas deformadas para esse fim, depois também as pessoas começam a... Tens muita opção. As pessoas estão a ver isso porque é novo e estão satisfeitos ainda. E o novo te identifica. Eu já não vejo mais isso, aquilo, eu só assisto isso. E eu hoje estou em Luanda. Eu não ando num táxi em Luanda sem ter uma pessoa que me reconheça. Não entro num restaurante sem que me reconheça, porque as pessoas ainda estão apaixonadas pelo novo. Amanhã, quando inundarem isso, já não vai ser novo e vai ser como TPA, mas ninguém vai ver. E aí já é complicado. Nice. Então aqui estamos no quarto do poder para os próximos jornalistas estarem no quarto com o poder. Exato. Nice, a fazer promiscuidade.